Paz e bem, querido ouvinte da Web Rádio Transbordar. Nós trazemos agora até você a homilia deste final de semana da Santa Missa, com o Padre Fábio Menegaso, da paróquia São Francisco de Assis de Montemor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Eu colhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio sois o que pertence ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, temos aqui mais uma parábola. Uma não, né? 3. Mais um evangelho com parábolas. Semana que vem vai ter outra. E Jesus está explicando a parábola. Quando ele explica é bom, porque não dá margem para a gente interpretar errado. Aqui ele deixou bem evidente que o joio é o quê? É quem pertence ao maligno. E que quem semeou o joio é o diabo. Ele deixou bem evidente, para não ter gente para falar que não existe a ação do maligno, que o diabo não existe, que o inferno não existe, porque ele falou aqui, ó, ele só não falou a palavra inferno. Porque a palavra inferno é latim, quer dizer, o que é mais baixo, né? Só que ele falou que vai ser jogado na fornalha de fogo e haverá choro e ranger de dentes.
Quem tem ouvidos, ouça. Então ele está deixando bem claro. Uma das ações, uma das coisas que ele mesmo está falando aqui, ó, aqueles que fazem os outros pecar, esses aí vão ser jogados, vamos falar bem diretamente, no inferno, né? Isso, vamos falar assim, muitas vezes a gente acha que o joio, né, o maligno, né, vamos dizer assim, as pessoas más, deviam ser jogadas no inferno agora, né? Só que muitas vezes a gente mesmo está fazendo o mal ou está ensinando errado. Aí a gente vai querer ser jogado também? Deus, você viu o que ele falou? Por que ele não tira logo o joio? Porque senão vai o trigo também. Então muitas vezes a gente, Deus está dando oportunidade para todos se salvar, vai esperar até o final, até a colheita. E quem que vai separar o joio do trigo? A gente escuta o pessoal falando aí, tem que separar o joio do trigo. Quem que vai separar? É a gente que vai separar. É agora que vai separar. Então por que a gente fala? Ó, a gente quer julgar, a gente é um papel que não é nosso, é os anjos que vão fazer, e é só no final dos tempos, só no julgamento. A gente vai julgar, não vai ser a gente, é Cristo que vai julgar. A gente tem que fazer o quê? Mais ou menos igual ali, ó, porque quando nossa segunda leitura, hoje a leitura foi tudo curtinha, porque o evangelho foi mais comprido, né? Então a segunda leitura falou mais ou menos o quê? Que a gente não sabe o que a gente pede. Por quê? O que a gente vai pedir? Geralmente, né, que nem o Salomão lá, como que foi a oração dele? Ele pediu sabedoria. O que Deus falou? Ó, porque você não pediu a morte dos seus inimigos e nem a riqueza, eu vou te dar, além da sabedoria que você pediu, a paz, quer dizer, não vai precisar matar os inimigos, e a riqueza também. Quer dizer, quando a gente vai pedir, muitas vezes a gente pede essas coisas materiais. O que é? Morte dos inimigos, a vingança, pede, em vez de rezar para o outro se converter, quer que a gente já pede para já seu joio ser jogado lá no inferno mesmo. A gente pede as coisas materiais. Mas o que o Jesus está falando aqui na verdade São Paulo, né? Está falando que a gente não sabe pedir. E ele falou o quê? Para a gente deixar para o Espírito Santo pedir por nós. Como que a gente vai fazer isso? Tem que estar numa oração de união muito grande com Deus, para que o Espírito fale em nós. Aqui, vamos falar assim, a primeira do joio e do trigo, né? Vamos falar assim, o próprio Jesus já explicou, né? Não vou falar mais muito em cima. A única coisa que eu acrescentei aqui é essa questão do ensinamento errado, quando a gente ensina errado também. Questão das heresias. As heresias são meias verdades. Como que ele falou? Você viu que os anjos só perceberam, os empregados são os anjos, eles só perceberam quando veio os frutos. Quando estava no começo, estava tudo igual. O joio e o trigo era igual, parecia uma graminha lá, estava crescendo. Ninguém sabia o que era certo e o que era errado. Mas depois que dá os frutos, aí viu. As heresias foram assim, na história da igreja, nesses 2000 anos. Como que eram as heresias? Eles pegavam uma parte, é como se for, que nem a gente fala assim, tem gente lá que rasga as partes da Bíblia que não entende e prega só daquela parte que convém para ele, né? E essas partes que ele não entende, que não convém, que ele vai continuar fazendo errado, essa é a heresia. A heresia é isso. Escolher, a palavra em grego significa isso. Escolher uma parte da doutrina. E só falar dela, das outras não fala. Então, parece bom, por quê? É meia verdade, mas não é a verdade inteira. E convence. Só que como que a gente vai saber se é bom ou se não é? Pelos frutos. Pode pegar todos os heresiarcas. Heresiarca é o nome que dá para quem inventou a heresia, né? Ninguém deles teve vida santa. Todos teve a vida meio... Pode pegar, qual que é o maior, vamos falar assim, o maior herege que nós conhecemos? Pode falar de Ário e tal, mas isso aí meio, tem que estudar mais para ver quem que é. Mas o Martinho Lutero todo mundo sabe. A vida dele foi santa? Não foi santa. Então, é um fruto. Pelos frutos, na outra parábola, né, outra comparação que Jesus fala, pelos frutos, vocês vão conhecer a árvore. Se é joio ou se é trigo, vai conhecer o quê? Quando der o fruto. Joio é diferente, o fruto
A espiga do joio é diferente da espiga do trigo. Então tá bom, vamos para as outras duas. As outras duas está falando o quê? Está falando da mostarda. Ele compara o reino dos céus com a mostarda. Os reinos da terra são comparados com as grandes árvores, vamos falar, o carvalho. Tinha lá o pessoal da Alemanha, lá os germanos lá, adoravam o carvalho, é uma árvore bonita. O pessoal faz até barril para colocar cachaça e vinho para envelhecer, né? Uma árvore bonita, nobre, a madeira nobre, tudo. No Líbano, lá tinha o cedro do Líbano, que era representando a cidade de Tiro e Sidônia, que era o comerciante, só pensava em dinheiro, em passar os outros para trás, enganar, ganhar vantagem em cima dos outros. Era uma árvore grande, madeira de lei, o cedro. E compara o reino dos céus com o quê? Com a mostarda. A mostarda, porque Jesus faz as parábolas, pode ver. Ele faz sempre alguma coisa, ele fala sempre alguma coisa exagerada nas parábolas. Faz parte do método que ele usa da pedagogia. Aqui ele falou que vai se tornar uma árvore. Só que se vocês for procurar lá na biologia, lá, como que é a mostarda, ela não é uma árvore. É uma toceira. Parece, se deixar, que nem quando vem o pessoal aqui dos guardiões, aqui vem os zeladores, aqui vem limpar o mato aqui atrás, quando corta lá, é mais ou menos isso a mostarda. Vai uma toceira, é um mato. E ele compara o reino dos céus com isso. Por quê? Não é pela arrogância, não é pela beleza, mas é pela humildade. E outra, o mato, o que é a toceira? O que ela faz? Ela cresce para cima, ergue a cabeça e vai para cima querendo ser igual a Deus? Ela se espalha. E é uma profecia que ele fez, que o reino de Deus ia se espalhar por toda a terra. Não ia ficar parado, em si mesmado, crescer do umbigo para cima, que nem a Torre de Babel. Não, ia se espalhar por toda a terra. Essa é a comparação. Só que ele faz um exagero que vai virar uma grande árvore, e pode mesmo, porque a igreja, né, tem as partes boas, né? Tem as partes belas, sempre usou da beleza para evangelização. E as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. As aves do céu, os pássaros, a gente sabe que muitas vezes é comparado com o quê? Com a ação do demônio também. Quer dizer, a igreja cresce tanto que abriga até os demônios, os malignos vêm se abrigar. Do mesmo jeito que o joio se mistura no meio do trigo, mas é o quê? É Deus que quis? Não é. Deus não quis fazer assim. Deus não quis criar o mal, mas o mal existe. Por quê? É a nossa própria escolha. A gente tem o livre-arbítrio. A gente sabe o que é certo e sabe o que é errado. Só que muitas vezes fazer o certo dá mais trabalho. E a gente tem preguiça e quer fazer o caminho mais curto, o mais fácil parece, e é o errado. E a gente faz, mesmo sabendo que é errado. E a gente muitas vezes, aí põe a culpa no diabo. Tá bom, ele não obrigou, ele deu a sugestão, mas ele não obrigou ninguém. Ele vai só na ideia. Ele é um Zé Conversinha, ele até é bom de lábia. Ele vai direto na nossa mente, na fantasia, na imaginação, no imaginário, e vai lá trabalhando ali. E a gente aceita. E cresce junto. O outro é o fermento. Se a gente vê, ele fez a comparação, que é uma toceira, não é uma grande árvore, e com o fermento. Se for usar o fermento, se a gente for ver primeiro na biologia, agora na química, o fermento, vamos falar, a ação do fermento na química, ele apodrece o pão. Só que esse apodrecimento é bom. Ele cresce, fica mais bonito, né? O pão, em vez de ficar um pãozinho assim, seco lá, aquele pãozinho sírio lá, que não quase tem que comer sozinho, vai quebrar, faz mais farelo do que se reparte. Não, ele cresce, fica um pão bonito, dá para repartir com os outros. Então, o reino de Deus é assim, ele espalha, expande, sempre para melhorar, para dividir. Assim, dividir assim, né? Fazer a multiplicação. Fala de divisão, já é coisa do... Então, é sempre isso. Só que o que acontece? Muitas vezes, a gente também deixa
que a gente acha que as coisas vamos falar assim, olha, ele comparou com a mostarda, que é um mato, uma toceira, uma erva daninha, e comparou, na primeira a erva daninha era o próprio maligno, mas depois ele comparou, a contradição que ele fez, comparou com o fermento, que apodrece para o bem. É do mesmo jeito a cruz, o sacrifício, a penitência, a mortificação, a purificação. Para os olhos do mundo, parece que está estragando, que vai acabar com a alegria da vida, que é feio, que não tem beleza nenhuma, mas dá sentido para a nossa vida. Por quê? Se a gente quiser, quem não acredita, ou quem acredita, quem segue Deus e quem não segue Deus, sofre do mesmo jeito. Sofre igual. Mas, sofre também, né? Não igual, sofre também. Mas, quem acredita em Deus, tem esperança, tem fé, esperança, e mesmo assim ama o que está fazendo, esse aí dá um sentido novo para a vida. Dá um sentido para aquele sofrimento. Dá um sentido para aquele sacrifício. Transforma aquele sofrimento num sacrifício. Um ofício, um trabalho para Deus. Oferece para Deus aquele sofrimento. Então, aquilo que parece loucura aos olhos dos homens vamos falar assim, tem um odor agradável para Deus e para a nossa vida. A gente oferecer, a gente entregar a nossa vida, dar um sentido na nossa vida. Uma hora a gente vai ter que fazer alguma coisa. A gente tem que se esforçar. A gente se realiza com isso. Quando a gente fica parado lá sem fazer nada, dá desânimo, só fica mais parado ainda, só dá mais desânimo ainda. Fica vendo esse jogo de Copa do Mundo aí, a Copa acabou e agora? Que não tem mais jogo para ver. Então, quando a gente faz alguma coisa, a gente se entrega, a gente dá a vida por uma causa, por um ideal, pela verdade, a gente se realiza nisso. Quando a gente faz uma boa ação, a gente ajuda alguém, a gente se realiza. Quando a gente trabalha, quando a gente vê os frutos do nosso trabalho, a gente vê a realização ali. Mesmo que a gente tenha que se esforçar, melhor do que ficar parado preguiçoso na rede. Quando a gente se esforça, a gente entrega o nosso suor do nosso trabalho, nossa dedicação, a gente vê um sentido naquilo. E é isso que Jesus está falando. Por isso que ele está comparando com um grão de mostarda, que é pequeno, mas parece é feinho, que nem a gente mais ou menos às vezes, né? É pequenininho, feinho, não vai ser um cedro, um carvalho, sei lá que outra árvore de madeira de lei, mas é isso, é na humildade, é na simplicidade, nas coisas simples da vida que a gente encontra o verdadeiro amor e o verdadeiro sentido da vida. Por quê? Na madeira de lei, na aparência, custa caro. E muitas vezes a gente entrega a nossa vida inteira por uma máscara que a gente não consegue sustentar até a morte. Então, meus irmãos, essas parábolas, elas são faladas desse jeito. Para o quê? Para que quem não quiser ouvir, quem não quiser entender, mesmo que vai ouvir, não vai abraçar o reino. As parábolas são feitas desse jeito para aqueles que meditarem a palavra de Deus, fazer igual o exemplo de Nossa Senhora. O que ela fazia? Quando ela não entendia, o que ela fazia? Guardava aquilo no coração e meditava. Ela meditava as verdades. Ela sabia que era verdade da fé. Sabia que a doutrina era aquilo mesmo. Sabia que o que está escrito como se fosse hoje. A gente sabe que o que está escrito no catecismo é verdade. A gente sabe dos 10 mandamentos, do mandamento da igreja, dos pecados capitais. A gente só muitas vezes não consegue entender, mas a gente tem que meditar e pedir o entendimento. Do mesmo jeito que a gente não sabe o que a gente vai pedir, tem que ser pelo Espírito Santo, a gente pede também o dom do entendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.